Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou lendo Gálatas 6, versículo 9 diz assim: Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos. Esse capítulo aqui, de Gálatas está dizendo que se a gente não desanimar de fazer o bem, se a gente não desanimar de ser bondoso, de procurar ajudar o próximo, que a gente muito em breve, se a gente não desanimar, a gente vai colher. É claro que a gente não deve fazer o bem desejando nada em troca. A gente tem que fazer o bem porque assim Cristo nos ensinou. Porque Cristo era amor, Ele veio para fazer todas as coisas boas, Aqui enquanto Ele viveu conosco e com a promessa que a gente tem da vida eterna. Mas sempre que a gente puder agir da forma como Ele agiria, a gente tem mais a receber e acolher do que qualquer outra coisa. Eu queria contar um pequeno testemunho. Eu fui ao médico, e fui fazer uma baliza para estacionar o meu carro em frente ao médico. E aí, quando eu estava fazendo a baliza que eu fui estacionar, deu um barulho muito forte. Eu até achei que eu tinha batido em alguma coisa, numa moto, enfim. E aí veio uma moça e falou, não, fica tranquila, você não bateu em nada não, mas o seu pneu estourou. O pneu destruiu. Foi até um livramento mesmo de Deus, porque eu estava fazendo uma baliza, estava super devagar. Talvez se eu tivesse em alta velocidade ou dirigindo com um pouco mais de velocidade e o pneu tivesse dado o que deu, poderia ter acontecido alguma coisa mais grave comigo. Mas o que me chama atenção nesse detalhe é o seguinte: do outro lado da rua tinha uma loja e o rapaz largou a loja dele sozinho, atravessou a rua e ele não me perguntou, ele não pediu eu esperar. Assim, ele não esperou eu pedir para ele. Ele simplesmente falou, pode abrir seu porta-mala aqui, já vamos pegar o macaco, vamos pegar o step para a gente trocar. E ele foi ali, trocou o meu pneu. Simplesmente perguntei para ele o que eu podia fazer para agradecer, para pagar, e ele falou, já está pago. Eu fiquei muito agradecida. Fui no médico em seguida. Depois que eu saí do médico, eu procurei uma loja de chocolate, comprei um chocolate, voltei na loja e entreguei o chocolate para ele. Não porque eu estava tentando pagar a ação dele, mas porque eu estava feliz de Deus ter colocado uma pessoa boa no meu caminho, uma pessoa que me ajudou numa hora que eu tanto precisava. E aí comecei a orar, agradecer a Deus pela vida dele, e Deus trouxe ao meu coração um episódio. No domingo passado, o meu pai estava lavando o carro dele aqui na porta de casa. Eu desci para conversar com ele um pouco, e quando eu estava conversando com ele, meu carro estava estacionado lá de fora da casa, e passou uma moça me perguntando se a igreja católica do meu bairro era muito longe. E a igreja, ela não é tão longe para ir de carro, mas de onde a gente estava para ir a pé, acaba sendo um pouco longe sim. E aí expliquei para ela como é que era, mas aí Deus tocou meu coração, meu carro estava ali fora. Qual que era o problema de eu gastar 5 minutos para levar ela, que era muito mais rápido do que ela ir a pé? E aí eu falei com ela, você se importa? Eu gostaria de te levar lá. E ela ficou super agradecida. Eu levei ela na igreja, com 5 minutos eu retornei para minha casa. E aí Deus trouxe ao meu coração, não para mostrar para mim que eu estava sendo paga pela ação que eu tinha feito para aquela moça, mas para mim entender que as nossas ações e o bem que a gente faz para uma pessoa, não é aquela pessoa que vai devolver para a gente o bem, mas a gente vai ser devolvido esse bem, essa corrente do bem, por outra pessoa. Então aqui como o versículo está dizendo, não cansa de fazer o bem, porque em tempo você vai colher. Não faça pensando na colheita, mas com a certeza de que se você for bondoso, se você buscar ajudar as pessoas, a colheita é garantida. Eu desejo uma noite maravilhosa, cheia da presença do Senhor sobre nossa vida. Fiquem com Deus, um forte abraço.